Nós estamos recebendo o pesquisador Roberto Torres Júnior para falar sobre o uso dos sumários de avaliação genética nos processos de seleção e também acasalamento. Muito bom dia, obrigada por receber a nossa equipe, nosso atendimento. Opa, prazer meu de estar aqui. Eu que agradeço. A gente começa perguntando então o que são os famosos sumários, né, para a gente explicar direitinho. Sim, basicamente o sumário é o meio que a gente utiliza para divulgar, para organizar a informação da avaliação dos animais. A gente passa por todo um processo de coleta das informações dos animais na propriedade, passa por um processo de avaliação genética que processa essa informação de forma a extrair a essência, né? O que há de melhor sobre o que cada animal é geneticamente, e o que ele é geneticamente é justamente aquilo que ele passa para os filhos. A gente quer aquela informação sobre o que é transmitido de geração a geração para contribuir para que os rebanhos vão evoluindo. Como se fosse um currículo, um mini currículo. Exatamente. A gente, quando se coloca no mercado, prepara um currículo, né, para mostrar aquilo que a gente é, e o sumário, então, é onde a gente descreve as informações sobre o que cada animal é. E as pessoas vão ali para tentar fazer boas escolhas, tanto para a utilização de material genético para a produção de carne, quanto para a utilização de indivíduos melhoradores dentro dos rebanhos de seleção, para fazer com que o rebanho evolua mais rápido e ele tenha um touro cada vez melhor para oferecer ao mercado. E esses sumários de avaliação, eles têm se tornado cada vez mais eficazes e também mais procurados por produtores que trabalham com melhoramento? Claro, a gente vê uma tendência de mudança no mercado de comercialização de sêmen que cada vez mais valoriza a avaliação genética, cada vez mais valoriza aqueles produtores, né, que usam a avaliação genética eficientemente, né? Você vê uma mudança, uma tendência de mudança, o volume de material genético comercializado de animais que hoje não tem o registro, mas tem uma avaliação consistente, que são os animais de CIP, por exemplo, né? E mesmo nos animais registrados, nos animais PO, você vê uma tendência nítida de valorização daqueles rebanhos que usam essa avaliação genética. Então, nós temos uma multiplicidade de sumários. O Brasil é um país continental, pessoas com objetivos ligeiramente diferentes com relação ao biotipo animal que se encaixa melhor no sistema de produção dele, mas de uma forma geral, todo mundo querendo fazer uma pecuária muito tecnificada, utilizando muita informação. Então, os sumários sendo muito valorizados. Os produtores, na verdade, buscam, né, sempre estar se qualificando para entrar nesse ramo, que também é um pouco competitivo, né? Venhamos e convenhamos. O produtor precisa sair na frente, então cada detalhe pode influenciar diretamente para ele ter um bom resultado? Claro, assim, ontem eu estava lendo uma notícia, as pessoas falando que num futuro não muito distante, talvez apenas 40% dos produtores vão continuar no mercado, certo? E eu acredito que quem vai continuar no mercado é aquele produtor que busca exercer atividade com primor, com técnica, com conhecimento, com boa assessoria. Principalmente com paixão, né? Eu acho que paixão é indispensável para tudo. Ontem eu estava dando palestra e comecei falando de paixão, né? Nós homenageamos esse ano um colega muito querido, que é o professor Elias, que era professor da Universidade de Maringá. E eu acho que, além da capacidade técnica dele de apresentar o melhoramento de uma forma muito bonita, acho que a coisa assim, mais interessante é a paixão com que ele fala de melhoramento. E isso ajudou a formar uma geração de melhoristas, de pessoas que produzem e acreditam em sumário, né? Eu acho que a gente, trabalhando com paixão, a gente vai fazer um serviço bem feito sempre. Com certeza. Uma outra pergunta também está aqui no meu roteiro, não posso deixar de perguntar para você, como é que são elaborados esses sumários, para a gente entender direitinho? Então, assim, existem várias etapas, né? Uma etapa muito importante que a gente não pode esquecer é que a gente precisa de um processo de coleta de informação rigoroso. A gente tem um quadro técnico no programa GenePlus, tanto dos técnicos de escritório que processam esses números,
mas também técnicos de campo que vão lá e coletam as informações no momento certo, da forma adequada. Essas informações vêm para o banco, elas são organizadas, processadas e mantidas. Os rebanhos não são mais pequenos, você vê aí mega leilões de touros, né? Como é que o cara vai conseguir? Antigamente, o criador conhecia cada uma de suas vacas. Você chega num rebanho aí com 3, 5 mil matrizes, não tem mais jeito. Então, essas informações ficam armazenadas, né, de uma forma que você pode acessar todo o histórico de coleta de pesagens, de avaliações visuais, de scores de carcaça. E aí, no momento de rodar a avaliação genética, a gente pega e utiliza um modelo que tira todos aqueles efeitos que não são genéticos, né? Então, eu vou corrigir o peso do bezerro para a idade da vaca, que a vaca tinha quando ela produziu aquele bezerro, porque uma novilha sempre produz um bezerro mais leve que uma vaca sob as mesmas condições. Eu vou corrigir para o bezerro que nasceu um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Eu vou corrigir para o bezerro que nasceu numa fazenda que dá um trato melhor. Permite isso, né? E a gente faz todas essas correções, a gente entra no processo com a informação do que a gente chama de parâmetro genético, que são medidas que a gente extrai do próprio banco de dados para dizer qual que é a relação entre as características, como que uma característica pode ajudar eu a avaliar bem, avaliar o animal para outra característica, quanto que é o valor da medida lá de peso para uma característica. E a gente junta tudo isso e faz uma análise estatística, certo? Que essencialmente usa muito coisa semelhante a médias, mas médias que são corrigidas para... E a gente publica essa DEP, junto com uma medida de acurácia que dá o nível de confiança que eu tenho na DEP. A gente solta um percentil para ajudar a pessoa a saber como que aquele animal se posiciona na população atual. E a gente vai depois e compõe um índice que tenta resumir, porque são tantas características avaliadas, e a gente faz um índice que tenta resumir de acordo com a percepção atual ou análises econômicas que são feitas, qual é a qualidade do conjunto daquele animal, para que facilite o processo de escolha. E a gente estrutura tudo isso num formato impresso. A gente gosta de trabalhar muito no formato eletrônico, a gente tem um software para facilitar esse acesso, filtragens. Muito mais rápido, né? E depois também usar isso no processo de acasalamento, fazer as combinações, evitar acasalar animais que são aparentados, porque isso é indesejável no processo de produção de genética, evitar acasalamento de animais que tenham fragilidades semelhantes, de forma a produzir cada vez uma safra mais homogênea, com um perfil, com uma padronização, né? Você chega na produção de pequenos animais como aves, você chega num galpão com um número imenso de animais, é tudo mais ou menos o mesmo padrão. E a pecuária, cada dia, busca produzir com essa padronização. Exatamente. Então, a exigência está maior, mas o pecuarista também está de olho nisso e abusando muito das tecnologias, que é o mais importante. Né? Na verdade, você não consegue fazer uma agricultura, uma pecuária tecnificada sem ferramentas. Né? Você vê as máquinas que são disponibilizadas hoje, por exemplo, para o plantio, uma coisa absurda de tecnologia. A gente está vendo a Campo Grande Expo, né? A gente chega, fica abismado com o tamanho dos implementos, a tecnologia que está ali. Coisas que a gente nem imaginava que existia, né? Exatamente. E existem realmente para auxiliar. E na pecuária não é diferente, né? Nós estamos com uma estrutura na Embrapa lá, o Dr. Rodrigo deve ter falado ontem, para avaliar de forma automatizada o consumo de alimento, a evolução do peso dos animais, para selecionar para eficiência alimentar. Então, isso tudo vai virando um conjunto de ferramental que, se Deus quiser, vai garantir por um período longo a competitividade da pecuária brasileira. Muito bem. Quero agradecer muito sua participação por aqui, viu? Por esclarecer aí um pouco mais desse sistema que é tão interessante, que cada vez mais desperta muitos criadores em todo o Brasil para querer ganhar sempre mais e apostar em inovações, principalmente em melhoramento genético. Obrigada, viu? Um abraço. Por nada, prazer é meu. Estamos sempre às ordens.